Você já notou que, no Brasil, sempre que um assunto envolve imposto, a regra parece mudar, complicar ou gerar confusão? Pois é, e 2026 não será diferente. A partir do próximo ano, teremos uma das maiores mudanças dos últimos tempos na forma como dividendos e altas rendas serão tributados. E é exatamente por isso que você está aqui, para entender como tudo vai funcionar e, principalmente, como se planejar dentro da lei para pagar menos impostos, evitar surpresas desagradáveis e proteger o que você construiu com tanto esforço. Neste vídeo, você vai entender como funciona a regra atual de dividendos, o que muda a partir de janeiro de 2026, como será calculado o novo imposto, o que é o teto mensal de isenção de 50 mil, como funciona o imposto mínimo anual para rendas acima de 600 mil, quais investimentos entram no cálculo e quais ficam de fora, e, principalmente, as duas estratégias legais mais poderosas para proteger dividendos e otimizar a carga tributária. Tudo explicado, como sempre, de forma simples, clara, direta e didática. O cenário atual. Hoje, até 31 de dezembro de 2025, os dividendos distribuídos para pessoas físicas são totalmente isentos de imposto de renda. Por que isso existe? Simples. Porque a empresa já pagou imposto antes de distribuir qualquer centavo. Ela já pagou IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, ICMS, quando aplicável. Ou seja, tributar de novo na pessoa física seria bitributação. Mesmo assim, a partir de 1º de janeiro de 2026, essa isenção termina. O que muda em 2026? A partir de 2026, começa a valer uma nova regra. 1. Os dividendos pagos para pessoas físicas terão uma retenção automática de 10% na fonte. Isso mesmo. Distribuiu dividendos? Caiu na conta. O governo vai reter 10% imediatamente. E não para por aí. 2. Surge um imposto mínimo anual para quem recebe mais de 600 mil reais por ano. Esse novo imposto considera todas as formas de renda: dividendos, prolabore, salários, aluguéis, ganhos em renda fixa, ganhos em renda variável, fundos de investimentos, tesouro direto, CDBs, operações de bolsa, aluguéis. Se a soma de tudo ultrapassar 600 mil reais por ano, entra um novo cálculo progressivo que pode chegar até 10%. E se ultrapassar 1.200.000 por ano, a alíquota é fixa em 10%, sem discussão. O limite mensal de isenção de 50 mil por CPF. Agora vem um ponto essencial. A nova regra cria um limite de isenção mensal. Cada CPF pode receber até 50 mil reais de dividendos por mês de uma mesma empresa sem retenção de imposto. Isso significa que, se a empresa tem 2 sócios, cada um pode receber 50 mil, totalizando 100 mil por mês sem retenção. Se tem 3 sócios, o limite sobe para 150 mil por mês. É importante entender que essa isenção vale por empresa e por CPF, mas há um detalhe. Tributaristas ainda divergem sobre qual será a interpretação final da Receita Federal. Existem 2 leituras possíveis. Interpretação 1. Tributação apenas sobre o excedente. Exemplo: empresa distribui 70 mil para um sócio. 50 mil ficam isentos. Apenas os 20 mil excedentes são tributados a 10%. Interpretação 2. Quebrou o limite? Tributa tudo. Exemplo: empresa distribui 70 mil. Como ultrapassou o limite de 50 mil, os 70 mil inteiros seriam tributados a 10%. Como ainda não existe consenso jurídico, é um ponto que exige acompanhamento, análise técnica e orientação profissional. E essa é uma das razões pelas quais o planejamento tributário se tornou ainda mais importante. O imposto mínimo anual.
Agora vamos falar do segundo pilar da reforma. Ele é completamente independente da tributação mensal dos dividendos. Funciona assim. Se a soma de todos os seus rendimentos no ano ultrapassar R$ 600 mil, você entra no cálculo do imposto mínimo anual. A tabela funciona assim. Até 600 mil por ano, isento. Entre 600 mil e 1.200.000, alíquota progressiva de 0 a 10%. Acima de 1.200.000, alíquota fixa em 10%. Essa regra tem uma consequência importante. Mesmo que você tenha recebido menos de 50 mil por mês em dividendos, se a soma anual das suas rendas ultrapassar 600 mil, você poderá ter imposto a pagar no ajuste anual. Quais rendimentos entram no cálculo anual? Praticamente todo entra. Dividendos, salário, prolabore, ganhos da renda fixa, ganhos de renda variável, fundos de investimentos, tesouro direto, CDBs, operações de bolsa, aluguéis. Mas existem investimentos que ficam de fora desse cálculo. São eles: CRI, CRA, LCI, LCA, FIAGROS, fundos imobiliários e poupança, apesar de não ser recomendada como investimento. Esses ficam de fora da soma do imposto mínimo. Como se planejar legalmente? Agora você já entendeu o que muda. Agora vem a parte mais importante: as estratégias legais para diminuir o impacto dos novos impostos. E aqui entramos no cerne do planejamento tributário moderno. Ao todo, vamos trabalhar com duas grandes missões: proteger o que você já construiu até 2025, estruturar corretamente o que você vai construir a partir de 2026. Missão 1. Proteger o que já existe. A ata de lucros acumulados. Essa é uma estratégia muito importante para 2025. Funciona da seguinte forma: os lucros contabilmente apurados até 31 de dezembro de 2025 continuam isentos para sempre, mesmo que sejam pagos em 2026, 2027 ou 2030. Por que isso existe? Simples. Porque a empresa já pagou imposto antes de distribuir qualquer centavo. Ela já pagou IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, ICMS, quando aplicável. Ou seja, tributar de novo na pessoa física seria bitributação. Mas, mesmo assim, a partir de 1º de janeiro de 2026, essa isenção termina. Mas precisa estar formalizado corretamente, com apuração contábil revisada, balanço ajustado, deliberação formal, registro da ata, cronograma aprovado. Essa etapa exige rigor técnico. O procedimento deve ser feito com contador, advogado, sócios, consultoria de investimentos. Porque qualquer erro, qualquer etapa pulada, qualquer documento mal feito pode gerar questionamentos no futuro. Essa é a primeira grande proteção que você pode adotar. Missão 2. Estruturar o futuro, a holding. Agora vamos para a estratégia preferida das famílias empresárias e do planejamento patrimonial avançado. Holding é uma empresa que é dona de outras empresas. Quando a estrutura é montada corretamente, ela permite organização patrimonial, proteção de patrimônio, planejamento sucessório e otimização tributária. E no cenário de 2026, ganha ainda mais importância. Como a holding funciona na prática? Imagine o fluxo de dividendos. Cenário antigo. Empresa CPF. Cai no CPF. Paga 10% de imposto, a partir de 2026. Agora veja o cenário com holding. Cenário estruturado. Empresa, holding, sócios. A distribuição empresa para holding é isenta, porque é de PJ para PJ. Ou seja, não sofre a retenção dos 10%. Dentro da holding, você tem 3 grandes estratégias. Estratégia 1. Distribuição controlada. A holding distribui dividendos aos sócios de forma planejada, respeitando o limite de 50 mil por mês por CPF, mantendo a isenção mensal. Simples e eficiente.
Estratégia 2. Diluição por CPF. Como o limite de isenção é por CPF, você pode incluir no quadro societário da holding esposo ou esposa, filhos, netos. Com isso, um CPF é igual a 50 mil isentos por mês. 3 CPFs, 150 mil isentos por mês. 5 CPFs, 250 mil isentos por mês. Tudo dentro da lei e amplamente utilizado em planejamento familiar. Estratégia 3. Acúmulo e reinvestimento na holding. Essa é a estratégia mais poderosa e mais usada pelas grandes famílias empresárias. A holding pode comprar imóveis, comprar terrenos, adquirir participações, reinvestir lucros, comprar veículos, pagar planos de saúde, financiar despesas administrativas, participar de outros negócios. Tudo isso sem distribuir para a pessoa física, evitando os 10% e evitando entrar na faixa do imposto mínimo. Aqui está o pulo do gato. Quanto menos você precisar distribuir para seu CPF, menos imposto você paga. E isso é planejamento tributário lícito. Conclusão. Agora você entende o que muda em 2026, como será a tributação dos dividendos, como funciona o teto de 50 mil por CPF, o imposto mínimo anual, quais investimentos entram e quais ficam de fora, como proteger dividendos de 2025, como estruturar corretamente seu futuro via holding. Esse conhecimento é poderoso, mas só funciona quando você coloca em prática. E prática exige técnica, profissionais qualificados e acompanhamento. Por isso, a recomendação é clara. Converse com o seu contador, converse com o seu advogado e converse com quem entende profundamente de planejamento financeiro, patrimonial e tributário. A FinPath está aqui exatamente para isso, para estruturar, organizar, proteger e maximizar seus resultados financeiros, de forma ética, inteligente e 100% dentro da lei. Clique no link da descrição, fale com um especialista e comece agora a preparar ainda em 2025, 2026 da maneira correta e diferente.